Porco doméstico. Esse aqui você já conhece muito bem, mas talvez não saiba metade do que ele tem de interessante. O Sus scrofa domesticus é o porco que aparece na churrascaria, no mercado, na fazenda do interior e que, pasmem, é um dos animais mais inteligentes do planeta. Estudos mostram que ele supera cachorros em testes cognitivos e aprende truques na mesma velocidade que primatas. Isso mesmo, aquele bicho que você associa com sujeira é literalmente mais esperto que muita coisa por aí. E sobre a sujeira, precisa desmistificar isso agora. O porco não é sujo por escolha. Ele não tem glândulas sudoríparas eficientes, então rola na lama para se resfriar. É a solução de engenharia que a natureza deu para ele. Se você colocar um porco doméstico num ambiente limpo com temperatura controlada, ele vai continuar limpo. A lama é ar-condicionado, não hábito. Ele é onívoro de verdade. Come grãos, raízes, frutas, restos de comida e até carne se tiver oportunidade. Essa adaptabilidade alimentar é o que fez ele se tornar um dos animais mais criados no mundo inteiro, presente em praticamente todas as culturas que consomem carne. O ciclo reprodutivo é acelerado. A fêmea, chamada porca, tem gestação de exatamente 3 meses, 3 semanas e 3 dias, e pode ter ninhadas de 10 a 14 filhotes de uma vez. Multiplicação em velocidade industrial. No Brasil, a suinocultura movimenta bilhões por ano, e o porco doméstico é o centro disso tudo. Se esse conteúdo tá te surpreendendo, já aproveita e deixa o like agora, porque ainda tem muito mais coisa boa vindo por aí. Javali. O javali é o que acontece quando você pega um porco e tira toda a domesticação dele. O Sus scrofa, que é o ancestral selvagem do porco doméstico, é robusto, agressivo quando necessário e extremamente adaptável. No Brasil, ele se tornou uma das maiores pragas ambientais do país depois que foi introduzido por criadores europeus e escapou para o ambiente natural. O problema é que ele não tem predador natural aqui. Então, se reproduz sem controle, devasta plantações inteiras numa única noite, destrói habitats nativos, compete com animais silvestres por comida e ainda pode transmitir doenças graves para o gado doméstico, como a febre aftosa e a brucelose. O IBAMA declarou o javali como espécie exótica invasora, e o controle da população virou necessidade ambiental urgente. Machos adultos podem chegar a 100 quilos e têm presas que crescem para fora da boca, usadas tanto para escavar o solo quanto para se defender. Não é animal de estimação. Não é bom tentar se aproximar. Uma investida de javali adulto causa ferimentos sérios, e ele é surpreendentemente rápido para o tamanho que tem. A capacidade olfativa dele é absurda. Detecta cheiros a centenas de metros de distância, o que o torna extremamente difícil de controlar em campo aberto. Porco de Warthog. O Phacocoerus africanus, conhecido popularmente como javali africano ou facóquero, é aquele bicho de presas curvas que você provavelmente conhece do Rei Leão. Mas a realidade dele é bem mais fascinante do que a animação. Ele vive nas savanas africanas e tem uma estratégia de sobrevivência única. Quando um predador se aproxima, ele corre de ré para dentro de uma toca, com as presas apontadas para a entrada, transformando o buraco em uma fortaleza. Leão, leopardo e hiena precisam pensar 2 vezes antes de tentar entrar. As presas superiores podem ultrapassar 60 centímetros nos machos mais velhos e são usadas para escavar raízes, defender o território e impressionar fêmeas. Ele é um sobrevivente de verdade. Aguenta seca, calor intenso, escassez de comida e ainda consegue se reproduzir em condições adversas. Corre a até 55 km por hora quando precisa e prefere sempre fugir antes de confrontar, mas quando acuado, pode causar ferimentos sérios em qualquer predador. As fêmeas criam os filhotes em grupo com uma vigilância coletiva que aumenta muito a chance de sobrevivência dos jovens. A organização social deles é surpreendente para quem imagina que porco é bicho solitário e desorganizado. Porco de Visayas. O Sus cebifrons é um dos porcos mais raros e menos conhecidos do planeta. Ele vive exclusivamente nas Ilhas Visayas, nas Filipinas, e está criticamente ameaçado de extinção.
Com população estimada em menos de alguns milhares de indivíduos na natureza, ele é uma das espécies de suídeos mais em perigo no mundo. O que torna ele especialmente interessante é que os machos desenvolvem uma crista de pelos no centro da cabeça, quase como um moicano natural, que cresce mais durante a época de reprodução. Esse adorno é usado para atrair fêmeas e intimidar rivais. A destruição do habitat é o principal vilão da história dele. As florestas filipinas estão sendo desmatadas em ritmo acelerado, e o porco de Visayas perde espaço a cada ano que passa. Além disso, a caça ilegal pressiona ainda mais a população. Programas de conservação em zoológicos pelo mundo tentam manter a espécie viva, mas sem proteção do habitat natural, o futuro é incerto. Ele é menor que o porco doméstico, mais ágil e completamente selvagem. Não há domesticação possível, o temperamento dele é agitado e a adaptação ao cativeiro é difícil, o que torna a preservação in situ, ou seja, na natureza, ainda mais essencial. Você está chegando na metade do conteúdo e ele só melhora. Inscreve no canal agora para não perder o próximo vídeo. Babirusa. O Babirusa é provavelmente o porco com aparência mais bizarra do mundo inteiro. Ele vive nas ilhas indonésias de Sulawesi e ilhas vizinhas, e os machos têm presas que crescem para cima, perfurando a própria pele do focinho e curvando em direção à testa. Não é exagero. As presas superiores literalmente atravessam a pele e continuam crescendo. Se não forem quebradas em brigas ou não forem desgastadas naturalmente, podem eventualmente se curvar tanto que chegam a perfurar o próprio crânio do animal. A natureza aqui fez uma escolha estética bem extrema. Cientistas ainda debatem a função exata dessas presas exageradas. A teoria mais aceita é que servem para a proteção do rosto durante brigas entre machos, funcionando como uma espécie de grade protetora contra as presas do adversário. Eles também usam as patas traseiras para se apoiar em duas pernas e alcançar galhos e folhas mais altos, comportamento incomum para um suídeo. O babirusa é um nadador habilidoso. Cruza rios e braços de mar entre ilhas com facilidade. Está classificado como vulnerável na lista da IUCN e enfrenta ameaças da caça e da redução do habitat. A aparência alienígena não afasta os caçadores ilegais que disputam suas presas como troféu. Porco de Chacuan. O Catagonus wagneri é um caso fascinante na história da ciência. Ele foi descrito pela primeira vez em 1930 baseado apenas em fósseis, e os cientistas acharam que estava extinto há milênios. Então, em 1975, um grupo de pesquisadores encontrou a espécie viva e bem no Gran Chaco, região árida que divide Paraguai, Argentina e Bolívia. Imagina o choque da descoberta. Um animal que a ciência considerava extinto simplesmente aparece andando no mato. É o maior dos 3 pecaris existentes, com cerca de 1 metro de comprimento e peso de até 40 quilos. Diferente dos porcos do Velho Mundo, os pecaris pertencem à família Thalassoidae, que é diferente da família Suidae dos porcos verdadeiros. Mas a semelhança física é impressionante e a confusão é compreensível. Ele é adaptado à seca extrema do Chaco. Consegue metabolizar cactos com espinhos como fonte de alimento e água, uma habilidade rara entre mamíferos. Vive em grupos familiares pequenos e é territorial. A comunicação entre indivíduos usa uma glândula de cheiro nas costas que libera odor forte, quase como um código de identidade do grupo. Está ameaçado pela conversão do chaco em pastagem para gado, que avança em ritmo acelerado. Porco pigmeu. O Porcula salvania é o menor suídeo selvagem do mundo e um dos animais mais raros da Índia. Com apenas 55 centímetros de comprimento e peso de cerca de 8 quilos, ele parece um filhote de porco para sempre. Mas não se deixa enganar pelo tamanho. Ele é ágil, veloz e extremamente esquivo. Vive exclusivamente nas planícies de gramíneas altas do sopé do Himalaia, um habitat que foi reduzido a menos de 2% da extensão original por causa da agricultura e dos incêndios. Por décadas, chegou a ser considerado extinto. Foi redescoberto apenas em 1971, e hoje estima-se que existam menos de 250 indivíduos adultos na natureza,
concentrados principalmente no Parque Nacional Manas, em Assam. Um programa de reprodução em cativeiro tem conseguido resultados importantes e alguns animais foram reintroduzidos na natureza com sucesso monitorado. A fêmea constrói ninhos elaborados de capim para abrigar os filhotes, dobrando as hastes com precisão surpreendente para criar uma câmara protegida. Esse comportamento de construção de ninho é único entre os suídeos. O porco pigmeu é um símbolo real de como espécies podem estar à beira do desaparecimento sem que a maioria das pessoas sequer saiba da existência delas.